Bom, pessoal, boa noite. Boa noite para mim. Estou gravando aqui no domingo. Espero que todos sejam bem, se cuidando e animados aí, apesar de tudo. Bom, nós estávamos falando sobre evicção. Falamos do conceito, das características gerais, identificamos as figuras do evicto, do evictor e do alienante, e também tratamos da questão da extensão da garantia. Apenas relembrando, evicção constitui a perda de coisa adquirida por força de contrato oneroso, em virtude de sentença judicial ou decisão administrativa que a atribui a outrem por causa jurídica pré-existente ao contrato. Nós vimos que as partes podem, através de livre estipulação na avença, aumentar, diminuir ou até mesmo excluir a garantia de evicção. Mesmo com a exclusão, isso não vai retirar do adquirente o direito de exigir a recuperação daquilo que pagou. E quando o contrato for omisso em relação à garantia de evicção, ela vai compreender todas aquelas verbas estipuladas pelo artigo 450, ou seja, uma garantia muito ampla que envolve indenização de tudo aquilo que o adquirente porventura tiver experimentado de prejuízo em virtude da aquisição que depois não se mostrou bem sucedida. Então, retomamos a partir de aí. Vamos analisar os artigos seguintes do Código Civil: 451, 452, 453, 454, 455 e o 457, porque o 456 foi revogado pelo CPC novo. A gente vai falar também sobre isso. Bom, enfim. O artigo 451, que é o próximo a ser abordado, também se relaciona com o 452. A gente pode fazer uma leitura conjugada desses dois artigos. Eu vou lê-los aqui e depois explico em seguida. 451. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. 452. Se o adquirente tiver auferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. Bom, vamos começar pelo 451. 451 é muito claro. Não importa que a coisa adquirida já tenha sofrido alguma deterioração ou danificação em função do decurso do tempo. Ainda que no momento em que ocorra a evicção, no momento em que ocorra a perda do bem para o evictor, a coisa já esteja um pouco deteriorada, isso não vai influir na responsabilidade do adquirente em indenizar a perda sofrida pelo alienante. Ou seja, ele vai continuar tendo a obrigação de reembolsar aquilo que recebeu devidamente atualizado e todas aquelas outras verbas previstas no artigo 450. A exceção encontra-se no artigo 452. Se a coisa, no momento da evicção, estiver deteriorada, mas de alguma maneira o adquirente tenha tirado proveito econômico dessa deterioração, o que vai acontecer? O valor das vantagens que ele houver retirado da deterioração deverá ser abatido da quantia a ser devolvida pelo alienante. Imaginem, o sujeito adquiriu um determinado bem do alienante, inicialmente pretendia fazer uma reforma, mas acabou por algum motivo não levando essa ideia adiante e resolveu demolir uma parte do bem e
auferiu lucro vendendo peças dessa demolição, materiais dessa demolição para uma outra empresa qualquer. Se isso acontecer, o que, convenhamos, é raro na prática, ele terá que informar esse valor do benefício retirado com a deterioração deverá ser abatido daquilo que o alienante tiver que devolver ao adquirente. Tá certo? Espero que tenham entendido. Já o artigo 453 e o 454 dizem respeito à questão das benfeitorias, né? Diz lá o 453. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, ou seja, ao adquirente, serão pagas pelo alienante. Então, se porventura o alienante, o adquirente, depois de ter comprado um imóvel, fez benfeitorias nele, de natureza necessária e útil, ou seja, aquelas benfeitorias destinadas à própria conservação da coisa e aquelas que aumentam a utilidade do bem. Ele comprou uma casa, fez uma pintura em todos os cômodos, na parte externa, trocou telhas do telhado, retirou vazamentos, trocou a fiação do imóvel, fez uma área, um abrigo para o carro, ou seja, ele fez uma série de benfeitorias necessárias, destinadas à conservação e úteis, que aumentaram a utilidade da coisa. Se essas benfeitorias, na ação promovida pelo evictor, aquele que alega ter direito sobre a coisa em função de uma causa jurídica pré-existente ao contrato, não forem ressarcidas ao adquirente, o alienante vai ter que arcar com os custos. As benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu a evicção serão pagas pelo alienante. Aqui vocês vejam que a lei amplia a responsabilidade do alienante, né? Porque se o sujeito fez benfeitorias, gastou dinheiro, investiu no imóvel e depois vem a perder esse imóvel para um terceiro, sem ter sido ressarcido, para o terceiro que eu digo, para o evictor, sem ser ressarcido daquilo que ele gastou, ele vai poder cobrar do alienante, porque, digamos, isso engrossa o prejuízo que ele teve com a perda da coisa para o evictor. Vocês vão estudar, provavelmente comigo no ano que vem, que na maioria dos casos será o evictor, aquele que reivindica a coisa, obrigado a indenizar as benfeitorias necessárias e úteis que o adquirente houver introduzido na coisa. Sempre que o adquirente obteve a coisa de boa fé, ou seja, sem saber que havia um problema, algum vício, um obstáculo que tornava, que viciava aquela aquisição, ele terá direito, segundo lá o artigo 1220 do Código Civil, lá para frente, a obter indenização das benfeitorias necessárias e úteis que houver introduzido na coisa. Inclusive, a lei lhe garante o chamado direito de retenção, ou seja, ele não pode ser privado do poder sobre a coisa enquanto não for indenizado, no caso do nosso exemplo aí, pelo evictor. Acontece que, em algumas situações, essas benfeitorias não podem ser indenizadas. Por exemplo, se elas tiverem sido introduzidas pelo adquirente depois de ter sido citado na ação promovida pelo evictor. Ele fez benfeitorias no curso do processo. No curso do processo, as benfeitorias úteis, por exemplo, não podem ser indenizadas, porque se presume que a partir do momento da citação, o sujeito já sabia que podia perder o imóvel, então ele não poderia realizar essas benfeitorias, fazer essas benfeitorias na coisa e cobrar do evictor. Mas isso é uma coisa para a gente entender melhor mais para frente. A regra fez benfeitorias necessárias e úteis, não conseguiu obter indenização do evictor no processo,
ele vai poder responsabilizar o alienante, vai poder cobrar o equivalente gasto na realização dessas benfeitorias do alienante. Agora, se as benfeitorias, se porventura o adquirente foi demandado pelo evictor, no processo obteve o reconhecimento, a indenização de benfeitorias necessárias e úteis, mas que não tinham sido feitas por ele, e sim pelo alienante, aí a situação muda de figura. Vamos imaginar, eu comprei o imóvel, o alienante tinha acabado de reformá-lo. Depois de 2 anos, fui demandado pelo evictor, que alegava ter direito sobre ele em virtude de uma causa pré-existente ao contrato. O evictor se dizia dono. O juiz reconheceu o direito do evictor, mas eu aleguei que haviam benfeitorias a serem indenizadas. E o juiz reconheceu esse meu direito a ser indenizado pelas benfeitorias. E eu recebi a indenização do evictor pelas benfeitorias. Só que, na realidade, quem fez as benfeitorias não fui eu, foi o meu antecessor, ou seja, o alienante, quem me cedeu a coisa. Evidentemente, eu não poderia ganhar 2 vezes em cima do alienante. Se eu recebi do evictor indenização por algo que o alienante fez, elas, evidentemente, terão que ser abonadas, ou seja, do valor que ele tiver que me restituir, deverá ser abatido aquilo que eu recebi de indenização. Isso é o que diz o 454. Se as benfeitorias abonadas ou que sofreu evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Tá certo? Vou dar uma pausa aqui e nós continuamos no próximo vídeo.